briguem mais. Por favor. Eu quero pai contra filho, marido contra mulher, famílias inteiras acabando. A união de vocês é o meu prejuízo. O caos é o meu lucro. Sempre tem uma trend nova, uma política nova, uma fofoca nova, milhares de contas postando a mesma coisa na mesma hora. O único propósito disso é espalhar o medo, a raiva e fazer você perder o controle da sua própria vida. Eles sabem. Uma mente ocupada com lixo não tem tempo para a verdade. E sem saber por quê, aos poucos, você parou de pensar. Parou de questionar. Hoje, você repete o que eles falam. Segue o que eles mandam. E pior, você defende com unhas e dentes uma opinião que foi implantada em você ontem à noite. Você acha que é convicção, mas é só atualização de software. Eles apagam a criança antiga e instalam a nova, e você nem percebe. Sua vida não te pertence mais. Olha para o seu momento de descanso, a sua paz. Você está jogado no sofá, anestesiado, assistindo o que eles querem, rindo da piada que eles aprovaram, desejando a vida que eles venderam. Eles não roubaram só seu dinheiro, eles colonizaram seu sorriso. Você não é mais o dono da casa, você é só um hóspede no seu próprio corpo. Quer se vingar? Quer dar o troco? Seja rebelde. E o ato mais rebelde que você pode fazer hoje é amar alguém de verdade, sorrir do nada, brincar com seu animalzinho, ficar em silêncio, recuperar sua humanidade e compartilhar esse vídeo com a pessoa mais importante que precisa ouvir essa mensagem. Tem um texto de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui está dizendo, Paulo está dizendo aqui, que Jesus Cristo, ele já levou, está lembrando a cada um de nós. Jesus Cristo já levou os nossos pecados, as nossas transgressões, as maldições, as enfermidades na cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, aquele que foi sarado, ele não pode se contaminar mais com as coisas do mundo. Então, ele diz aqui: não nos torneis, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, nós não podemos voltar para de onde nós estávamos. Nós não podemos voltar de onde nós estávamos. Nós temos que pegar essa liberdade, que ela é viva, que ela é real, e usarmos como benefício nas fases da nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Mais adiante, ainda no capítulo 5, no versículo 16 de Gálatas, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Esse andai está falando aqui que devemos corrigir, sabe, o nosso comportamento. Andar é você se autoavaliar. Será que para onde você está indo, você está indo sozinho ou você está indo com Cristo? Será que Deus te quer nesse lugar? Será que Deus, ele te quer você falando desse jeito, dessa forma, andando desse jeito, você perdendo a sua identidade, você não aceitando a sua natureza, você querendo ser um desenho, você querendo ser pertencente de um jogo, você querendo ser alguém que no fundo você sabe que você não é? Será que é isso que Deus tem para você? Então, ele continua no texto: andai em espírito. Quando a gente fala andai em espírito, é juntamente com o Espírito Santo, porque, meu querido, minha querida, não tem como nós vivermos neste mundo com as nossas próprias pernas. Nós vamos pecar, nós vamos errar. Não tem como nós sermos bem-sucedidos se nós não caminharmos em fé. E não dá para caminhar em fé sem a ajuda do Consolador. Você precisa buscar o Espírito Santo, que te ensinará
todas as coisas. E isso requer tempo. Não vai ser tudo de uma vez só. Esse crescimento catastrófico é nocivo, não existe. Você precisa caminhar na jornada com o Espírito Santo um dia de cada vez. Ele vai te ensinar hoje. Ele vai te ensinar amanhã. Ah, mas eu abro a palavra de Deus, eu não entendo, eu tenho nervoso. Ah, porque eu quero saber logo. Não será desta forma. Deus, ele vai se revelar em todas as fases da sua vida. Ele vai te levar para muitas temporadas, para muitos ciclos. E ciclos se encerram, e ciclos se fecham, e ciclos se abrem. E nós precisamos estar atentos a esses ciclos. E quando Deus, ele fala assim, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso que está falando da nossa existência. Antes de Cristo, em nós, existia uma natureza pecaminosa, perversa, de um homem caído, de um homem morto, que não tinha vida. E quando a gente afirma que precisamos do Senhor, nós declaramos que o Senhor é a nossa prioridade. É que Jesus é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro alimento. E o que Deus está falando com você e comigo hoje é que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, ou seja, existe uma briga. A carne e o Espírito limitam, esses dois limitam contra o Espírito. Então, todas as vezes que você quiser fazer a vontade de Deus, a sua carne e Satanás vai lutar contra você para que você não faça. Porque ela não quer, ela não aceita as coisas do Espírito Santo. Mas se o meu espírito estiver fortalecido no Senhor, como oração, jejum e leitura da palavra de Deus, eu estarei fortalecida no meu espírito, e você também. E aí nós, lá no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então, queridos, o que o Senhor quer dizer com essa palavra, com essa temática, né? O que Jesus ele estava querendo dizer para nós aqui? Você existe ou você vive? Porque existir é menos do que viver. E viver é você ter plena consciência de onde você está, de quem você é, e você lutar e influenciar outros a viverem o que você está vivendo, uma nova vida com Cristo. Então você vai passar por fases na sua vida, isso é completamente normal. A vida não é fácil para todo mundo. Todo mundo precisa trabalhar, precisa estudar, precisa viver. Todo mundo tem sonhos, quer viajar, quer conquistar. Todo mundo quer ter as coisas boas dentro de casa, mas nós não podemos nos perder. Pai, mãe, jovem, não se percam por causa das coisas. Porque quando a gente morre, fica tudo aqui. A gente não leva nada. Nem a roupa do corpo. Se tiver alguma joia, tá arriscado a gente sair, o coveiro abrir de novo e arrancar. Então nós precisamos ter essa consciência
Não exista somente, você precisa viver com Cristo, viver essa nova vida, porque Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito. Deus, ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Nós não podemos nos contaminar com a sujeira desse mundo, porque nós somos livres. O capacete da salvação tem que estar em nossa cabeça. Nós precisamos ter essa consciência de quem somos e para onde vamos. Nós somos eternos. Esta carne aqui, a sua carne, ela vai perecer. Mas a nossa alma, ela vai voltar. Esse é o grande mistério do mundo, né? Muitos dizem que nós não temos Deus, que nós não somos, que nós não viemos dele, mas a alma, quando esse corpo ele desliga, é como se fosse um boneco, né? A gente apaga. E isso é um mistério até para a ciência, né? Estamos aqui conversando, daqui a pouco chega a hora e desliga e você não volta mais. E para onde nós vamos? Se não for para o Senhor, o nosso Criador. Então, você precisa estar preparado para resistir a todo esse bombardeio, essa contaminação nociva. E isso é para jovem que está na igreja e para jovem que não está na igreja, que simpatiza com a fé. Nós precisamos assumir a nossa identidade de filhos, de herdeiros da promessa. Nós precisamos entender o nosso posicionamento. Quem nós somos, para que estamos aqui e para onde vamos. Você está aqui para ser um agente do céu, aonde você pisar a planta dos pés. Esse agente do céu, ele estuda, ele trabalha, ele viaja, ele se distrai, ele tem família, ele tem amigos, ele não deixa de ser quem ele é, mas com uma identidade agora regenerada em Cristo, né? E ele vai falar do amor de Cristo, das experiências que ele viveu com Cristo para os seus. Muitos vão continuar de bem com a gente e muitos vão se afastar por amor a Cristo e por não quererem ou não aceitarem a Cristo como nós aceitamos. E isso é completamente normal. Hoje o jovem quer viver como pertencente a uma tribo e ele acaba se perdendo por causa disso. Ele tem a sua opinião, ele gosta de algumas coisas, mas ele começa a se privar. E isso também é um excesso. Isso também é algo que é nocivo. Deus nos fez livre. E nós não podemos viver em cativeiro, porque se eu sou livre, eu tenho liberdade de expressão e de pensamento, né? Cada um é livre para fazer o que quiser, mas a consequência vem de bom ou de ruim. Isso nós temos que ter em nossa mente. Então, a palavra que Deus ele colocou no meu coração é justamente essa. Você precisa viver, você precisa influenciar, você precisa ser bom exemplo de pessoa, de moralidade, sabe? De filho, de filha, de pai, de mãe. Você precisa deixar um legado para aqueles que te conheceu. Você precisa deixar exemplos bons, de boa conduta, de boa postura, de uma pessoa, né, educada, de uma pessoa que se relaciona, de uma pessoa que é amiga. Então, Deus, ele quer que você viva esta vida. Como você tem que viver, né? Você precisa trabalhar, estudar, você precisa conquistar, mas com Cristo, sendo um agente influenciador nesta geração, porque muitos dizem que a geração de vocês, a geração Z, é a geração isso. Eu não concordo. Eu sempre digo que o jovem, o adolescente, ele é
o instrumento que Deus quer usar, ele não é instrumento de derrota, ele não é instrumento de manipulação, ele é a menina dos olhos de Deus, ele é filho de Deus, ela é filha de Deus e ela merece respeito, ela merece oportunidade de regeneração, de transformação, de renovação. Ainda há esperança para a sua geração, ainda há esperança para a sua vida, para a sua família, para um amigo seu. Mas é necessário você pregar o Evangelho, você dividir Cristo, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta e que Ele voltará. É necessário que você não se envergonhe da sua fé, porque estamos aqui de passagem e não sabemos a nossa hora. Então, que você possa levantar a sua mão, você que não conhece o Senhor Jesus, você que está passando por umas fases difíceis na sua vida, levanta a sua mão. Só basta levantar a mão e dizer: Senhor, eu te aceito como único, eterno, suficiente Salvador. Senhor, perdoe os meus pecados, as minhas falhas e me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. Espírito Santo, governa a minha vida em todas as áreas. Senhor, governa a minha mente, governa o meu corpo, a minha alma, meu espírito. Me ensina, me dê conselhos, me ajuda nessa jornada. Porque sozinho, Pai, reconheça que sozinho, Pai, eu não consigo viver. Deus, em nome de Jesus, eu não tenho nem vontade de viver, Senhor. Mas, Senhor, me dê a sua vida, me dê, Senhor, a tua renovação. Senhor, restitua, me regenera, Senhor. Salva, Senhor, a minha alma, me cura, me liberta, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a cada dia o teu Espírito Santo desenhe, Senhor Deus, escreva, Senhor, as linhas do livro da vida. Senhor, me coloque no livro da vida, Senhor. No livro da vida, meu Pai amado. Deus, para que eu possa, Senhor, estar contigo naquele dia. E vai, Senhor, lendo, Senhor, na minha jornada, no livro da vida, Senhor, a minha história. Reescreva, Senhor, apague, Senhor, todos os decretos e manuscritos de Satanás e seus demônios, todas as palavras de maldição, todas as expressões de praga, tudo aquilo que Satanás investiu, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, estar escrevendo, Senhor, meu Pai amado, Senhor, com uma caneta que ninguém apaga, Senhor, com uma caneta, Senhor, que tem o teu sangue nela, Senhor. Porque, Senhor, eu creio no teu sacrifício na cruz. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, naquela palavra que se cumpriu na cruz. Eu creio no sangue de Jesus que me redimiu de tudo aquilo que me atrapalhava e que me distanciava do Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, que eu viverei uma nova vida. Senhor, a partir de hoje, com o teu Espírito Santo, rumo, Senhor, rumo ao céu. Me ajuda nessa caminhada, me ajuda nessa jornada. Esteja em todos os momentos e lugares comigo. E me dê a sua paz. Me dê a sua paz na entrada e na saída. Deus, e me abençoa em todos os momentos. Em nome de Jesus. Me cerca com teu cuidado. Me cerca com a tua cerca de proteção. Envia os teus anjos, Senhor, anjos de fogo para me proteger. Envia, Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, uma nuvem de glória sobre a minha casa, sobre a minha família. Senhor, me ajuda, Senhor, Deus, a conquistar, Senhor Jesus, a cada área que antes eu tinha dificuldade na minha vida. Me ajuda, Senhor, a desbloquear. Me ajuda a romper. Me ajuda, Senhor Jesus, a ser liberta, Senhor, de toda ansiedade, de toda frustração, de toda rejeição, Senhor, de toda inveja, Senhor, de toda perseguição, porque eu creio que Jesus Cristo já lançou sobre si tudo isso, e todos os meus castigos, todas as perseguições e enfermidades, Senhor, já foram lançadas na cruz. E eu, Senhor, aceito o Senhor Jesus todos os dias na minha vida,
para a honra e para a glória do Senhor. Amém. E é isso, irmãos. Essa é a palavra que Deus me deu para você, jovem, para você, mãe, para você, pai. Aceitem o governo do Espírito Santo todo dia na sua vida. O não de Deus também é pedagógico. O não de Deus também é amor. O não de Deus também é proteção, é cuidado. Então, amados, sejam maduros na fé. Busquem essa maturidade. E como que a gente vai buscar isso? Através da palavra de Deus, através da oração, do jejum, através de ler bons livros, através de escutar hinos, de ouvir pregações, de ver bons canais, de estar se alimentando, de estar fazendo conexões de Deus assertivas, de estar se inteirando acerca de tudo aquilo que permeia a idade de vocês, mas retirando do caminho de vocês os excessos. Deus, ele falou muito forte: retirem os excessos, retirem aquilo que tem destruído, que tem escravizado a vida de vocês, a mente de vocês. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe, tá? E a luta, entenda, a luta é pela sua alma. Lute pela sua alma, ore, coloque a mão na sua cabeça e expulsa os maus pensamentos, expulsa tudo aquilo que tem atrapalhado a sua fé. Que Deus te dê orientação acerca de todas as coisas. Mande embora todos os pensamentos invasivos, intrusivos. Em nome de Jesus Cristo, vá a uma igreja, congregue, mude de mesa se for preciso, mude os seus relacionamentos, façam conexões novas, conexões que agregam valores na sua alma, na sua vida, e que Deus te abençoe, te oriente acerca de todas as coisas. Amém? Pertença sim o reino dos céus. Pertença sim o reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu te abençoo. Fica na paz e até, meus irmãos. Um grande abraço. Fui! Deixe seu like, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço. Fui!